Olá, boa noite. Está no ar o Agora com Lacombe, o meu programa semanal aqui na Rede TV. A cada semana um formato diferente e hoje o formato é o Arena. Um entrevistado e 3 entrevistadores convidados. Hoje, aqui no centro da nossa roda, Rodrigo Pimentel, ex-capitão do BOP, o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro, e um dos criadores dos filmes Tropa de Elite. Rodrigo, um prazer recebê-lo aqui. Você que foi meu colega durante tantos anos em outra emissora. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite, viu, Lacombe? Puxa, é um prazer estar aqui com você. E olha, para bater esse papo aqui com o Rodrigo Pimentel, estão comigo a advogada Fabiana Barroso, o Jorge Lordello, que é apresentador de um dos grandes sucessos aqui da Rede TV, Operação de Risco, ele que também é especialista em segurança pública, e o jornalista e escritor Ulisses Campbell, que é autor deste livro aqui, Suzane, Assassina e Manipuladora, e está preparando um outro livro sobre a Elise Matsunaga. Daqui a pouquinho o Ulisses pode falar um pouquinho, de repente, na mão do Rodrigo Pimentel, vira filme também. Rodrigo, para a gente começar, você é um profissional muito conhecido, né? Todo mundo acha que você é o Capitão Nascimento, você já explicou que, na verdade, o personagem é uma mescla de vários oficiais, né, de várias histórias, várias experiências do BOP. Eu queria que você contasse um pouquinho a sua história, por favor. Pois é, Lacombe, eu sou filho de militar, meu pai é general do Exército, estudei no Colégio Militar do Rio de Janeiro, fiz concurso para a Polícia Militar com 17 anos, fui para o BOP com 22, lá fiquei até os 29 anos de idade. Comandei uma equipe do BOP, equipe Alfa. O BOP tem várias equipes, uma equipe que basicamente realizava operações em favela todas as noites. O BOP opera de noite, tá? Pelo menos operava até a decisão do STF. Então, a minha experiência, as minhas histórias são as histórias do dia a dia, do cotidiano de um policial nas favelas do Rio de Janeiro. E saí do BOP, fui realizar filmes, realizei 2 filmes com o Zé Padilha, o Tropa de Elite, também 2 livros, Elite da Tropa 1 e 2, e hoje realizei um filme chamado Intervenção. Se Deus quiser, a gente lança em agosto nos cinemas. Está inédito ainda isso? O filme está inédito, é um filme com Marcos Palmeira, Bianca Comparato, Zezé Mota, Babu Santana. É um filme que fala sobre a tragédia, histórias reais também, baseada em histórias reais. A tragédia de policiais que morrem todos os dias nas favelas do Rio de Janeiro. A gente precisa contar a história do policial, viu, Lacombe? É muito importante. E você trabalhou muitos anos como comentarista de segurança pública. Sim, da Rede Globo, do Bom Dia Brasil, da RJTV, também algumas intervenções no Fantástico. Lá tive o prazer de conhecer o Lacombe, viu? E faz palestras também. E faço palestras por todo o Brasil. também. Falando sobre gestão de times de elite, falando sobre planejamento, falando sobre equipes de alta performance. Eu me divirto muito, gosto muito, tenho paixão por isso. Hoje no formato Arena, e o nosso entrevistado é Rodrigo Pimentel, ex-capitão do BOP, o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. E eu passo então a palavra à advogada Fabiana Barroso para fazer a primeira pergunta. Fabiana, por favor. Boa noite, Rodrigo, tudo bem? Eu queria saber, assim, você foi um homem de campo que participou de várias operações, que subiu realmente essas comunidades, e eu até como advogada vejo que tem uma distância muito grande entre a realidade de uma comunidade, operação policial, e o que de fato ocorre ali, né, nessas operações. E nós estamos acompanhando no Brasil atualmente uma interferência do Poder Judiciário muito forte nessas operações policiais. Aqui eu estou falando até especificamente da DPF 635, né, do Fachin, que ele pune até os policiais de campo administrativamente, civil ou penalmente, né? Então, ele, além de assumir o risco da operação em si, da batalha em si, ele também tem que assumir depois o risco judicial de responder e coisas assim que nós, na lei, não está muito bem esclarecido. Como é que você enxerga essa interferência do judiciário a esse ponto de até mudar as operações na ponta de subida de resgate ou de administração da segurança pública? Pois, Fabiana, eu estou, assim, boa noite. Eu lamento tanto essa decisão. Essa decisão, na prática, ela provoca a criação de um estado do narcotráfico dentro do Rio de Janeiro ou dentro de qualquer capital, se essa decisão for ampliada para todo o Brasil. Então, é um fenômeno que teria no Rio de Janeiro hoje e talvez em Alepo, na Síria, ou em Mossul, uma parte da cidade onde o Estado não está presente, onde o Estado não consegue chegar. E essa decisão ela foi tomada primeiro em caráter liminar, sem sequer que a polícia fosse ouvida. Então, um ministro do STF
lá em Brasília, num gabinete. Ele não entende muito bem o que está acontecendo, ele não entende como é importante a manutenção do território para o bandido, e ele vai lá e dá essa decisão. É verdade que o morador de comunidade, ele sofre com as operações policiais. Isso é incontestável. O morador, eventualmente, é vítima, inclusive, de bala perdida. Sim, temos que bolar uma forma mais inteligente de realizar essa operação, mas proibi-las de forma alguma. Eu sempre dou um exemplo de uma senhora, uma mulher, dona de casa, vítima de uma violência doméstica, que ela pega o telefone e liga para o 90. É impossível uma viatura da polícia chegar na favela para atender uma Maria da Penha. Essa viatura vai chegar acompanhada de 6, 7 viaturas, 15 ou 20 policiais. É uma operação. Sim. Não pode mais ser realizada. Eu dou exemplo de uma carga roubada. No Rio de Janeiro, nós chegamos ao absurdo de 30 caminhões roubados por dia no Rio de Janeiro. A carga está roubada, existe um localizador no caminhão e eu não posso recuperar a carga, porque o STF, ele diz que são situações excepcionais. Recuperar carga não é excepcionalidade. Logo, o STF autoriza o roubo no Rio de Janeiro. É isso e ponto final. É assim que quem está na ponta enxerga a decisão. Esse conceito de excepcional, ele é muito relativo, né? O que é excepcional? A gente entende que no Rio de Janeiro tudo é excepcional. Tudo no Rio de Janeiro é uma situação de excepcionalidade. E é perigoso a questão do território. O bandido hoje, ele não busca a Lacombe só a venda de maconha e cocaína. Isso é uma das atividades. O bandido no Rio de Janeiro hoje, ele sobrevive da exploração do território. E ali ele oferece sinal de TV a cabo, botijão de gás, muita mercadoria roubada de caminhões, tá? Ele vende, agora tem uma atividade econômica nova. Ele rouba o seu carro de um morador, de uma pessoa que não tem seguro e cobra o resgate pelo carro. Então, o Comando Vermelho hoje, o ADA e o Terceiro Comando, eles sobrevivem hoje roubando o carro de pessoas pobres, carros e motos, e cobrando resgate. E a cena típica do Rio de Janeiro, Fabiana, é um motoboy que vive daquela moto, que ele faz entrega de comida, chegar no batalhão pela manhã, olha, minha moto está localizada, está dentro da favela tal, eu tenho aqui a localização, eu tenho a ferramenta de localização. E o comandante do batalhão diz, olha, lamentavelmente, eu não posso recuperar sua moto. Então, esse é o Rio de Janeiro que a gente vive hoje, é o Rio de Janeiro que certamente o Fachin não compreendeu. Lordelo. Rodrigo, boa noite. O que você comentou é muito importante. Como você mora lá, como você trabalhou lá, a gente precisa aprofundar um pouco esse tema. Eu quero trazer à baila alguns números que são estarrecedores para o seu estado. O estado do Rio de Janeiro tem 163 bairros, sendo que 95 desses bairros estão na mão ou de facção criminosa ou da milícia. A milícia hoje, ela tem um território maior que das facções criminosas, atingindo 2 milhões e 100 habitantes dessas áreas tomadas pela milícia e as facções, que são 3 no Rio, as principais, 1,5 milhão de pessoas vivendo nessa localidade. Então, veja bem, nós caminhamos hoje de 96 bairros, daqui a pouco nós vamos ter 163 bairros no Rio, dominados ou pela milícia ou pela facção. E o Rio conseguiu, por muitos anos, ter como celebridade dono de banca de jogo de bicho. Teve filme, teve escola de samba nesse sentido. Eu te pergunto o seguinte, a gente falou do problema do Fachin, que eu entendi que ele errou, porque a lei é muito superior, quando você tem uma situação de flagrante, o policial tem que ir lá e atingir e prender. Mas eu te pergunto, por que o Rio errou tanto em todos os estados da federação? Como é que o Rio conseguiu chegar nesse ponto aonde daqui a pouco, talvez daqui a 5 anos, nós tenhamos os 163 bairros do Rio de Janeiro sendo dominados ou pela milícia ou pela facção? Olha, Jorge, boa noite também. Eu poderia buscar razões históricas, mas eu poderia começar dizendo também que nós temos 6 governadores do Rio de Janeiro que foram presos nos últimos 15 anos, né? Então, Carioca votou mal, é isso? Seria uma das causas, seria isso? A gente poderia dizer, olha, tudo começou com Brizola, mas foi anterior a Brizola. Vamos falar dessa simbiose esquisita de samba com futebol, com emissora de TV, porque uma emissora de TV, ela prega ética, mas ela, todo mês de janeiro, ela começa uma negociação com a Liesa, com a Liga das Escolas de Samba, para transmitir um carnaval. E ali ela tem que sentar e negociar. E a Liesa é a representante do crime organizado, sempre foi.
Sempre foi. Há alguns anos eu fui num simpósio de polícia em Washington e um policial do FBI disse, olha, a máfia russa vai comprar times de futebol, Chelsea e tantos outros times, para que a máfia russa possa se aproximar da sociedade e da imprensa e da mídia e do poder. E um colega estava comigo, olha, mas no Rio de Janeiro isso já foi feito há 30 anos. A máfia que mata no Rio de Janeiro, o jogo do bicho, que paga campanhas políticas, o jogo do bicho, que disputa território, essa máfia já se aproximou de uma atividade cultural importantíssima que é o carnaval. E pronto, está feito o Rio de Janeiro. Você vai lá, Jorge, você vai no Sambódromo, você vê juiz, desembargador, coronel da PM, delegado, político, jornalistas do lado desses mafiosos, como se nada tivesse ocorrido. Isso é um absurdo, porque você torna um contraventor perigosíssimo uma celebridade do Estado. E no Rio se criou, você tem o bandido famoso, você tem o contraventor famoso que circula no meio das celebridades. E você disse uma coisa que eu iria dizer, vota mal. Porque quando você tem governadores presos, e a tristeza que eu tenho de uma cidade tão linda, e volto a repetir, o problema só se avoluma e logo, logo, todos os bairros no Rio vão ter um domínio dessas facções. E a gente custa fazer um meia-culpa, né? Recentemente, 2 bons documentários foram lançados sobre o Jogo do Bicho do Rio de Janeiro, em 2 emissoras. Um documentário de uma emissora fazia o meia-culpa, mostrava lá jornalistas do lado desses mafiosos, né? Interagindo, numa situação de muita simpatia mesmo. Outro documentário disse, olha, o Jogo do Bicho fez relações com a política, com os militares, com a polícia, mas o documentário esqueceu de lembrar, olha, mas fez relação com a imprensa também. Então, quem mata, quem disputa território, tem que ser preso. É assim em qualquer lugar do mundo. A gente não pode tolerar que bicheiros, por máquinas de caça-níqueis, que disputam, estejam soltos. Essa é a grande verdade. Então, o Rio de Janeiro, ele vai muito mal e você falou em 163 bairros, Jorge. Sim. Daqui a pouco vai sobrar Copacabana, Ipanema, Barra da Tijuca e só. E Jardim Botânico. O resto vai estar assim, tudo... uma parte desses bairros também ocupada, né? Exato, porque já tem favelas ocupadas. E é bom que eu faça um esclarecimento, Lacombe, sobre milícia. Em 2007, Lacombe, nós lançamos o Tropa de Elite e a Rede Globo lançava uma novela chamada Duas Caras, do Antônio Fagundes. Ele era um miliciano, Fabiana. Mas ele era um miliciano do bem, ele abraçava todo mundo, não andava armado, ajudava todo mundo. E foi essa a impressão que os brasileiros receberam da milícia durante anos, da maior emissora de TV do Brasil. Mas quando que virou essa chave? Porque a milícia no Rio, até um tempo, ela era vista como algo até interessante e importante para combater a facção. Depois virou a chave. Jorge, eu sempre encarei a milícia como uma ameaça igual ao tráfico, eventualmente pior. Porque o tráfico do Rio de Janeiro, a princípio, não se aliou ao poder político, não elegeu deputados estaduais, tampouco vereadores, e a milícia conseguiu. A milícia conseguiu colocar 11 representantes na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e vários na Câmara Municipal. O Comando Vermelho nunca fez isso. Então, lá no início, eu já tinha a ideia de que uma força armada que colocava lá sua ditadura no território, expulsava o traficante, mas obrigava você a comprar o bujão de gás dela, ela estava errada. E, lamentavelmente, de novo, a mídia do Rio de Janeiro, na capa do maior jornal de circulação do Rio de Janeiro, que era o Extra, tinha uma matéria assim, vantagens e desvantagens da milícia. Não tem vantagem nenhuma, pô. Só tem desvantagens, sabe? Não existe vantagem nenhuma. O prefeito do Rio de Janeiro, em algum momento, chamou as milícias de Autodefesas Unidas do Rio de Janeiro. Aí, quando você ia na delegacia de repressão à milícia, Fabiana, o inquérito policial que tinha lá era a milícia matando o morador que se nega a comprar o botijão de gás que a milícia fornecia, porque era R$10 mais caro. É evidente que uma organização como essa não pode ser boa, só na cabeça de um maluco, sabe? Rodrigo, e as milícias hoje em dia, os traficantes e os milicianos, eles agem de forma muito parecida, né? Eles têm mais ou menos os mesmos serviços, a TV, o gato, né? A TV, a gato, a milícia, oficial, o gás. A imprensa, ela demora um pouquinho para reagir. Eu trabalhei lá, eu tenho um carinho danado, mas eu sou crítico também. Pela primeira vez, os jornais começaram a chamar a milícia como narcomilícias, né? Começaram a tratar de narcomilícias. Vendem drogas também. Agora, o que está acontecendo e que demora muito para a imprensa perceber é que nos últimos 20 meses, talvez,
sumiram os ex-policiais, os policiais expulsos e a milícia quase toda dominada por ex-assaltantes. A gente chama de 157. Então, a milícia do ECO, que a Polícia Civil agora matou num combate no Rio de Janeiro, os milicianos do ECO que cercavam o ECO, que foram mortos também, pelo menos 12 milicianos, todos eles ex-traficantes do Comando Vermelho e ex-assaltantes de banco, ladrão de carga. Então, eu fico preocupado quando pessoas da mídia hoje, mas a milícia é formada por ex-policiais, né? Nada a ver, a milícia hoje é formada por bandidos, não tem diferença nenhuma. Eu poderia dizer que seria a quarta ou a quinta facção do Rio de Janeiro, viu, Jorge? Passar a palavra para o Ulisses, por enquanto não perguntou. Ulisses, por favor. Eu queria aproveitar essa bola aí do Jorge Lordello, do endeusamento de bandidos, criminosos, assassinos que tem aqui no Brasil. Na cultura norte-americana isso é muito comum, aqueles têm serial killer famoso, eles lançam biografias, inclusive enriquecem, porque eles têm, a lei norte-americana obriga que eles fiquem com um percentual dessas biografias, mesmo não autorizadas. Eu queria saber de você, que é um especialista em segurança pública, se você vê alguma correlação desse endeusamento dos criminosos com o aumento da criminalidade. Porque eu sei que os criminosos eles ganham poder dentro das casas penais quando eles têm filmes, livros, minisséries. Ulisses, obrigado pela pergunta. Eu vou fazer rapidamente vou lembrar a história da cinematografia do Brasil, né? Bandido da Luz Vermelha, Meu Nome Não É Johnny, Cidade de Deus, Carandiru, né? Lula, Filho do Brasil, né? Na história recente do Brasil, os filmes, sempre o bandido é o herói, né? A heroicização do bandido, olha que interessante. O Tropa de Elite, ele rompe isso totalmente. O Tropa de Elite é o primeiro filme do Brasil onde o policial é herói. Até então, o policial era tratado como bandido também nos filmes. Você assiste, por exemplo, aqui um filme da década de 70, ambientado no Rio de Janeiro. O policial sempre era um maltrapilho, mal vestido, corrupto, né? Era sempre essa a imagem que você tinha do policial. O Tropa de Elite rompeu isso. E quando eu fui oferecer o roteiro do Tropa de Elite para vários cineastas, eles diziam para mim, filme de policial, isso não vai fazer sucesso. Até que o Zé Padilha falou, não, isso aqui vai fazer sucesso sim, as pessoas vão gostar. E gostaram muito. Então, eu imagino que o estudante de cinema, aquele estudante de humanas na faculdade, não generalizando, ele tem ali uma atração pela bandidolatria. Vamos fazer um filme de bandido, mais um filme de bandido, mais um filme de bandido. Eu recebo roteiros, às vezes, de jovens roteiristas, só com história de bandido. Olha, filma isso aqui, filma isso aqui. Marighella pode entrar nessa lista também. Pode, Quem certamente. Leu o Manual do Guerrilheiro Urbano, mas você acha bem, que aumenta, isso faz aumentar, quando se joga luz, holofotes em cima desses bandidos, você acha que ele ganha poder, a criminalidade aumenta? Esses filmes sempre, Ulisses, humanizam, tá? Eu não li o seu livro, vou ler o seu livro hoje, quando eu sair daqui, viu? Eu tenho certeza que você não humanizou. Até pela capa que você... A tua chamada não está humanizando. E já está se referindo ali como perigosa, como assassina e manipuladora. Assassina e manipuladora. Pronto, você já disse assassina e manipuladora. Mas se você colocasse assim, vamos conhecer a vida, né? Vamos ver como ela sofreu e tal, opa, isso já é uma humanização. No Brasil, sempre o bandido foi humanizado. Mesmo em Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia, todos os filmes. Pior é a vitimização, Rodrigo. Você me permite, pegando como gancho o Lázaro, né? Esse psicopata, né? Um site, um portal progressista, escreveu um artigo analisando o Lázaro, a situação do Lázaro. Eu vou ler 2 parágrafos, duas frases bem curtinhas. No fundo, Lázaro é apenas mais um miserável cheio de chagas psicológicas e que cansou de mendigar sua condição de gente. Numa das casas que invadiu em fuga, ele apenas pediu que lhe preparassem comida. Comeu e foi assistir ao noticiário. Parece até que ele pediu a essa moça que cozinhasse nua. Então, como é que te explica isso? Se você olha ali as pautas de segurança pública nas emissoras de TV, rádio, nos portais de notícia, normalmente elas são pró-bandido, mais ou menos como a nossa legislação, já que a senhora Fabi está aqui, pró-bandido, pró-réu, pró-condenados. A nossa imprensa trabalha assim?
Lacombe, quando eu converso com amigos jornalistas, eu vou lembrar aqui de uma cena de um mês, que foi a cena do helicóptero filmando a operação policial do Jacarezinho, tá? Os bandidos nas lajes atirando contra os policiais, e não só numa emissora, em pelo menos 2 emissoras. Nossos colegas se referindo a suspeitos a tiro. E eu liguei para um colega. Eu desafio ele realizar uma imprensa comparada hoje, Espanha, Itália, França, Estados Unidos, Bélgica, África, identificar uma emissora de TV no mundo que se refira a bandido atirando em policial como suspeito. Isso virou uma loucura nas redações brasileiras. A imagem é clara, né? Tem um detalhe agora, quando o Lacombe fala no pró-bandido, uma das piores leis que foram aprovadas recentemente, que é a chamada lei de abuso de autoridade, aonde você não pode mostrar a fotografia de um homem que acabou de ser preso em flagrante delito. Não pode. No meu programa Operação de Risco aqui na Rede TV, nós temos que cobrir a pessoa por inteiro, não é nem o rosto, porque a lei fala, não rosto, Lacombe, ela fala corpo. Ou seja, realmente a legislação ela é pró-bandido e a vítima não tem direito nem a advogado, hein? Porque hoje, em 24 horas, qualquer preso já tem direito a advogado, audiência de custódia. Mas eu queria retomar o que o Ulisses comentou sobre essa questão da glamorização e voltar nessa coisa da facção. Eu quero trazer um número aqui que pouca gente conhece, Lacombe. No Brasil, nós temos catalogados 83 facções criminosas no Brasil. Facções de pequeno, médio e grande porte. E quando você tem regiões tomadas pelo crime, e aí que eu quero pegar o gancho do Ulisses Campbell, você tem aquela criança vendo barracas de drogas sendo vendidas ao ar livre, esse cara que vende com uma corrente de ouro, com um carro, com uma moto. E esse garoto hoje, no Brasil, 5, 6, 7, 8, 9 anos, eles brincam de traficantes. Eles fazem com madeira revólveres, pistolas e simulam o tráfico dentro daquele local. Então eu te pergunto, se nós temos hoje 83 facções, o Rio de Janeiro, que é o pior estado no sentido de você ter os bairros tomados por eles, qual que é a solução? Olha, Você enxerga alguma solução? Assim, o Rio de Janeiro hoje, eu só vejo uma solução. O Rio de Janeiro, que é a recuperação do território. Tá? Isso já foi tentado no Rio de Janeiro, através das UPPs, mas em algum momento o governo do Estado percebeu que tinha uma moeda ali para eleição valiosa e começou a expandir as UPPs sem que nós tivéssemos logística para isso. Então nós abrimos UPPs sem efetivo, sem viatura, sem colete, sem quartel. E aquilo começou a virar uma mentira. Começou bem e depois caiu em descrédito. Lamentável, viu? Porque as 10 primeiras UPPs, olha, maravilhosas, e eu preciso ressaltar isso aqui. O BOP chegava, Fabiana, Ulisses, e levantava a bandeira nacional, tocava o hino, os moradores abraçavam os policiais do BOP, vocês nos libertaram. Então aquela ideia de que morador não gosta da polícia, ela é absolutamente mentirosa. O morador gosta do policial, desde que o policial não faça arbitrariedade, violência, que vá da sua casa, mas o morador normalmente ele gosta do policial. Isso a imprensa não diz com muita frequência. Aí depois a UPP se expande e onde você tinha que colocar 200, 300 policiais, você coloca 50 e o policial começa a virar ali vítima do tráfico também. Mas eu sinceramente, acredito que lá na frente, daqui a uns 10 anos, um novo governador no Rio, olha, vamos tentar recuperar o Rio de Janeiro, vamos pegar o território de volta. Por quê, Jorge? Eu gosto de falar de um número brasileiro hoje. 150 homicídios por dia no Brasil. 150 mortes. 2/3 dessas mortes, entre 10 da noite e 2 da manhã, a 10 metros de um bar. Disputa para venda de maconha, cocaína ou crack. Então, o Brasil é um país violento? Muito violento. Mas 2/3 dos homicídios em função da disputa territorial para venda de maconha e cocaína. Por isso que eu digo, Ulisses, que todo usuário de maconha é um sacana. O cara consegue ficar sem a maconha. Ele não vai ter crise de abstinência, não vai ficar doido, não vai ficar maluco. Se ele pode não fumar a maconha, não fume, por favor, porque a maconha é comprada de um assassino. Você defende a legalização da maconha? Eu sou pró-legalização. Ao mesmo tempo que eu sou pró-legalização, Ulisses, eu tenho convicção
de que o usuário de maconha é uma pessoa insensível, tá? Eu até uso um palavrão de vez em quando, mas é um sacana, porque eu fui numa universidade, exibiu Tropa de Elite, e o aluno Lacombe levantou a mão e falou assim, depois que eu vi teu filme, eu parei de fumar maconha. Pô, tu precisou assistir um filme para entender que a maconha é vendida por um assassino? Mas, Rodrigo, desculpa, se você olha o que aconteceu no Uruguai, com os índices de criminalidade aumentando muito com a legalização, se você olha o que está acontecendo na Califórnia, você continua defendendo a legalização? Olha, Lacombe, eu não defendo, quando alguém da esquerda vem conversar comigo, a pessoa diz assim, se legalizar a maconha, a violência vai cair. Eu digo, não vai cair. No Uruguai aumentou 66%. Porque o bandido ele quer sempre território para alguma coisa. Ele quer o território para roubar carro, ele quer o território para vender carga roubada. Mas, Rodrigo, quando você legaliza a maconha, você põe imposto nela, a maconha fica cara e o traficante vai vender mais. Sim. Esse é o problema da legalização. Você cria um concorrente. Você cria um concorrente, porque o rico pode ir lá comprar a maconha legalizada, mas a maioria, ele vai falar, não, a maconha com imposto e nota fiscal, ela vai custar R$30 um cigarro, mas eu compro na boca por 5. Sim. Eu acho que não vai adiantar Jorge, em nada. aliás, é o que está acontecendo com o cigarro no Brasil hoje, tá? Essas 83 facções que você falou aí, 82 vendem cigarros do Paraguai. Então, todo brasileiro que fuma um cigarro paraguaio hoje, ele não quer comprar... Faz muito mal para a saúde. Todo brasileiro que fuma um cigarro paraguaio, que não quer comprar um cigarro da Souza Cruz, que quer comprar um cigarro por R$3, todo brasileiro está ajudando o roubo no interior. Agora, esses Rodrigo, roubos praticados aí, desculpa esse novo cangaço, Sim. né? As facções do novo cangaço vendem cigarros paraguaios. Então você pode também hoje acabar com a venda de cigarro, né? Mas por gentileza. Quando você estava no BOPE, você era contra a legalização da maconha. Depois que você saiu, você mudou de opinião. Sim. Eu queria saber qual foi É por uma questão, Ulisses e Lacombe, questão libertária mesmo, tá? Assim, eu não consigo associar isso a uma mudança do crime no Brasil. O Brasil já é violento pela disputa de território. Os traficantes vão continuar disputando território, vão buscar outros produtos a serem vendidos, cigarro, carro, moto roubada, bujão de gás, sinal de TV a cabo, o que for. Mas a questão sempre é o território e não as drogas. Eu tenho um carinho muito grande, Lacombe, pela Ilona, que é uma especialista em segurança pública, né? Ilona Zappo. E ela escreveu na Folha de São Paulo na semana passada. Precisamos buscar uma nova forma de combater o tráfico. Eu concordo com ela, mas ela devia ter dito. Devemos buscar uma nova forma de combater o crime. Porque a polícia invade favela no Rio de Janeiro não só para pegar maconha e cocaína. Ela invade favela para recuperar o caminhão roubado, para recuperar a moto roubada, para buscar um cativeiro, né? Para prender um homicida. Então, assim, eu tenho medo que pessoas associem as operações sempre ao combate às drogas, e não é verdade. Só para botar a Fabiana de mulher para mulher, tenho certeza que a Fabiana não concorda com nada que a Ilona Zappo defende. Absolutamente, eu realmente não concordo. Mas o que eu queria deixar até, assim, aproveitar a sua experiência como policial de campo e tentar mostrar para os brasileiros a realidade, né, do que se passa, porque existe uma tendência agora, não sei se é muito recente, de demonização dos policiais, né, importando isso do mercado norte-americano, infelizmente. E a gente sabe a gente acabou de dizer aqui de uma lei que o STF, ele disse, né, ele validou, então, que se pode punir o policial que for subir ao morro, seja já tem policiais punidos já, tá? Então, já temos delegados respondendo. É boa essa realidade para mostrar o que, de fato, os policiais passam, né? A falta de preparo, a falta, depois de assistência jurídica, a gente sabe que é real. A gente sabe também que essa glamorização nunca vai para o lado ou da vítima ou do policial. E o que você retratou aqui, que o cidadão, ele gosta do policial, obviamente, se o policial é um bom policial, ele faz o seu bom trabalho, ele vai ser bem recebido. Eu li essas notícias para falar de coisas assim atuais em relação a esse Lázaro. Ele teve, sim, ele conseguiu com que os moradores das cidades que estão se sentindo ameaçados por o comportamento hostil dessa pessoa, que teve um laudo de um profissional da área, foi ignorado, né? Isso também o policial deve ficar bem chateado, porque já puniu, já prendeu, já fez tudo o que era necessário e foi colocado às ruas pelo sistema judiciário.
E aí a gente observa que, então, ali os moradores disponibilizaram para os policiais e até para os jornalistas que estão cobrindo de uma certa forma, como não tem internet, colocaram o seu login e a sua senha de acesso. E também é relatado que os moradores estão levando até comida para esses policiais. Olha que interessante. Então essa realidade, né, que a gente está falando aqui de Goiás, do Distrito Federal, de lugares um pouco mais rurais, né, que a população sente a ausência, às vezes, de um policial que não pode estar armado, porque também foi assim decidido pelos nossos legisladores, ao contrário do que a população decidiu num plebiscito. Você acredita que essa coisa de talvez a ausência de uma mídia cobrir dessa parte também, sabe? Esse relacionamento, bom relacionamento do policial com a população, porque eu sinto isso na minha área, né? Eu sou advogada e o advogado também está sendo demonizado, né? E tem os bons advogados e os maus advogados. Fabiana, será que isso não é em função do momento de polarização? Porque eu disse ao Lacombe há um mês que em 2007 o BOP e a Polícia Civil invadiram o Complexo do Alemão numa operação. Mataram 19 bandidos, tá? E o presidente Lula estava no Rio de Janeiro e ele deu a seguinte entrevista: tráfico nos combate com pétalas de rosa. E a imprensa do Rio de Janeiro aplaudiu. Anos depois, a Polícia Civil matou 27 bandidos, perdeu um herói, um inspetor que morreu assassinado. E a mesma imprensa, os mesmos jornalistas, chamam de chacina, os mesmos jornalistas chamam de chacina, dizem que foi execução. Então, assim, será que isso não tem a ver com o momento da polarização? Porque lá na época das UPPs, emissoras de televisão do Rio de Janeiro, não só a Globo, várias emissoras, faziam uma boa chegada da polícia na favela, mostravam o morador interagindo com o policial e, pouco a pouco, isso foi acabando. E hoje está em zero hoje. Hoje o policial realmente virou o vilão. O policial é o vilão. Mas isso é interessante, porque o Congresso Nacional foi renovado. E a maior renovação foi em cima da pauta de segurança pública, justamente com essa promessa de que o policial é o bom, que vai te ajudar. Então, policiais, pessoas ligadas aos militares também foram eleitos justamente por isso, porque uma das prioridades da população, do cidadão de bem do Brasil é a sua proteção individual, porque como a gente não pode ter porte de arma e etc., né? Mas, Juliana, só um detalhe. Fabiana. Fabiana, só um detalhe. Não adianta a gente falar, ideologia é uma coisa, só que tem um detalhe. Quando a gente fala em segurança pública, você acaba onde? O preso acaba onde? Ele acaba na prisão. O Lacombe falou do Lázaro. Por que o Lázaro trouxe tanto transtorno e morte? Porque Lacombe, ele fugiu 2 vezes de cadeia. E por que ele fugiu 2 vezes de cadeia? Cadeia antiga, cadeia demodê, cadeia que você pode fugir. E teve um momento que ele estava em regime semiaberto. Semiaberto que é cadeia. Semiaberto semiaberto. é presídio, é cadeia, presídio agrícola. Ele foge. Então, veja bem, para a gente começar a resolver o problema de segurança pública no Brasil, nós temos que ter cadeia. E hoje nós temos um déficit carcerário de quase 400 mil vagas e eu não vejo ninguém no Brasil falar num investimento imprescindível em cadeias públicas. O único estado que investe em cadeias modernas e novas e por isso tem um número de fugitivos muito pequenos é São Paulo. São Paulo tem um parque de presídios enorme e moderno. Minas tem uma experiência boa com presídio privado. Privado. Né? Agora, o grande problema, discutir segurança pública e você não discutir inicialmente presídio, é chover no molhado. Sim. Porque não adianta você prender a pessoa e ele fugir, que é o caso do Lázaro, que já matou mais de 4, assaltou, estuprou, movimenta um país atrás dele. E, no final, era para ele estar cumprindo pena. Então, aí toda a essa nossa discussão... legislação, né? Mas, Lordelo, toda eu essa acho que aí discussão é nós mais temos um que problema, começar no presídio. Seria mais um problema da lei de execução penal do que propriamente da administração penitenciária, porque ele fugiu, ele não voltou de um saidão. Não, ele fugiu de cadeia lá no Distrito Federal. Ele teve, como disse a doutora, um laudo que ele não era para ele ter um benefício, ele acabou tendo. Agora, o que nós temos que entender é que nos Estados Unidos, enquanto o cara fica preso numa cela com 1 ou 2 pessoas, aqui abre a porta, todo mundo lá. É um verdadeiro mutirão de presos. E, em muitos lugares no Brasil, o cara foge e é óbvio, o fugitivo vai voltar a cometer crime. Então, discutir segurança pública, não adianta lá como tem que pegar dinheiro
Eu acho que o governo federal tem que fazer esse investimento para os estados que não têm recurso e construção de presídio para que o preso fique lá e não fuja de lá. Ô, Jorge, Rodrigo... só uma análise sobre o que o Jorge falou, é só para a gente entender. Quando o Brasil chega a uma média de 26 homicídios para cada 100 mil habitantes, São Paulo está em queda. Justamente o estado que mais prende no Brasil, que era São Paulo, você verifica a queda do número de homicídios. Então, prender diminui crime, diminui isso crime. é fato. E fato. eu vou até citar Prender aqui... e não soltar. Prender e não soltar. Criminalidade com impunidade. Você vai gerar mais criminalidade. E aí, Ulisses, tem um livro maravilhoso, Ulisses. É do Jean-Luc Vacuin, que é um pensador de esquerda da cadeia moderna. Ele diz que os Estados Unidos, quando ele prende 2 milhões de pessoas, o crime nos Estados Unidos no ano 2000 cai aos mesmos números da década de 50. Então, o mundo todo aumentando a criminalidade e os Estados Unidos com queda. Por quê? Prendia mais. E outro detalhe, Tolerância zero. Para esclarecer o público, os Estados Unidos, que é um país onde você não vê um assalto na rua, você não vê. Você não tem sensação de medo lá. As casas não têm muro, não tem gradil, não precisa ter proteção perimetral. O americano hoje, Lacombe, tem 2 milhões e 100 mil americanos presos. 45% das famílias americanas tem ou teve um parente próximo preso. Por quê? Porque lá eles punem o crime pequeno para evitar que essa pessoa se incentive com isso e faça um crime maior. Aqui não. Foi criada a lei dos chamados crimes de menor potencial ofensivo, que é a Lei 90/99, que aí você não pune mais o pequeno e o médio. E aí ele vai nessa esteira de criminalidade cometendo... E é o que aconteceu com o Lázaro. Ele começou cometendo roubo, foi para o estupro, foi para o assassinato. E no final ele ainda foge de cadeia. Então está tudo errado. Mas volto a repetir, nós temos que ter investimento em cadeia, porque senão... Você tem um cara cometendo crime como o Lázaro, ele estava preso, é demais para a conta, viu, Lacombe? Eu continuo achando que pode ter investimento privado em cadeia. Privado em cadeia. Eu queria, na verdade, fazer uma pergunta para o Rodrigo, mas eu queria fazer, como eu trabalho na mídia, eu queria fazer uma defesa dela. Principalmente cobrindo segurança pública, boa parte do meu trabalho. Mas quando se reclama de que a mídia não cobre o bom relacionamento do policial com a comunidade, é porque isso é o que se espera dessa relação, que ela seja boa. Quando essa relação ela não fica boa, é que ela acaba sendo noticiada e com mais apelo. Inclusive, é a mesma questão quando é uma leitura mais ou menos parecida, quando se diz assim, esse preso ele está tendo direito à saidinha porque ele tem bom comportamento. Mas o que se espera do preso, o mínimo que se espera de uma pessoa que está privada de liberdade porque ela cometeu um crime, é que ela tenha bom comportamento dentro da cadeia. Mas eu queria aproveitar o... Mas aí... Mas, Ulisses, você é a favor de saidinha? Premiação você é a favor de saidinha? Pelo amor de Deus. Eu te confesso que eu não tenho uma opinião formada. Eu já fui contra, eu já fui a favor, agora eu diria que eu estou em cima do muro. Porque, conversando com os especialistas, eles me convenceram, não totalmente, mas eles me deixaram bastante convencido de que, por exemplo, um assassino como a Suzane von Richthofen, a Elise Matsunaga, e outros anônimos que têm, pessoas que cometem crimes cruéis contra a pessoa, eles não devem ser jogados em liberdade de uma vez só. Ele precisa ser jogado a conta-gotas, inclusive para ser analisado como essa pessoa se comporta de volta à sociedade. Mas nos Estados Unidos você compra 50% da pena para começar a verificar se ele vai ter chance. No Japão nem se fala. Aqui é um sexto. Japão preso aqui, considerado na verdade, existe... cidadão de segunda linha. Existe uma polêmica, na data que essas pessoas saem. Deveria ter prisão perpétua. A gente Rodrigo, não vamos discute, lá. né? Mas posso fazer uma pergunta? Eu queria aproveitar a notícia aí, o comentário que o Lacombe leu, de que o Lázaro aí, esse sequestrador... Mais uma vítima da sociedade. Eu queria saber, vou fazer uma pergunta bem direta. Isso aí, essa humanização, essa compaixão que os movimentos de direitos humanos querem que a gente tenha desses bandidos, vem dessa sociedade organizada. Eu vou perguntar de forma bem objetiva para você, a ação dos movimentos sociais, na sua opinião, ela ajuda ou ela atrapalha o combate à criminalidade? Nesse momento do Brasil, está atrapalhando, em função do desconhecimento do que está acontecendo.
justamente em função disso. Por exemplo, vamos à questão do Jacarezinho, muito atual. Eu tinha um inquérito policial relatado, eu sou autoridade policial, o inquérito está pronto, eu tenho bandidos que estão aliciando menores, oferecendo armas para menores. 10 meses de investigação? 10 meses de investigação, eu tenho que realizar mandados de prisão, tenho que cumprir mandados de prisão. Aliás, o Ministério Público estava do lado quando eu solicitei ao Ministério Público, tenho que prender fulano de tal, o juiz concedeu. Então, eu tenho o Ministério Público, o Poder Judiciário e a Polícia Civil do Rio de Janeiro envolvidas. Quando vem a notícia, parece que um delegado acordou de manhã, vamos lá no Jacarezinho, dar uma sacudida. Isso é o que está na notícia. Isso é o que eu recebo dos meus filhos, que têm pai. Mas essa operação é importante? Lógico que é. Se o delegado não for lá, ele está prevaricando, pô. Ele tem que cumprir essa prisão. Não só essa prisão, viu? A prisão que gerou a morte também do menino João Pedro, que gerou a DPF 635. Esse menino morreu numa operação policial da Polícia Civil e da Polícia Federal, com o Ministério Público, para prender 2 assassinos. Aí eu pergunto ao colega de esquerda, e aí? Não vou prender os assassinos? Vou deixar o assassino lá solto? O que está acontecendo no Rio de Janeiro hoje é fato. Todos os bandidos do Brasil, de todas essas organizações aí, de todas elas, estão vindo buscar esconderijo nas favelas do Rio de Janeiro. Então, a decisão do Fachin provocou que o Rio de Janeiro virou aí um hotel, um resort. Terrível. O resort. A decisão do Fachin, ele tem que repensar isso. É um estado paralelo, né? É um Ele estado que não tem E normalidade aí eu pergunto, das leis. eu vendo carga, eu vendo laranja, eu vendo macarrão. Ninguém vai recuperar minha carga. Sim. Eu tenho que recuperar minha carga, foi roubada, eu tenho direito à propriedade, a carga é minha. Então são questões bem difíceis. Eu queria falar um pouco sobre a questão que o Jorge falou da punição. Então, temos Eu uma só queria que você desse um exemplo Janeiro... concreto, assim, de forma bem objetiva, em que ação os direitos humanos atrapalham o combate à criminalidade. Se você citasse um exemplo. Um exemplo concreto de humanização. Eu posso falar através de matérias, de jornais, de revistas ou mesmo de filme, tá? Mas onde você coloca eu tenho primeiro eu vou fazer uma defesa, tá? Eu nunca vi direitos humanos em enterro de bandido, tá? Isso é uma invenção, eu nunca vi. Sempre que eu converso com alguém de extrema-direita, direitos humanos vai no enterro do bandido. Tá? Não é verdade. A questão dos direitos humanos é quando impossibilita o trabalho policial. Sim. Quando coloca amarras no trabalho policial, quando torna difícil. E eu vou te dar um exemplo claro nesse momento. Morte da Marielle. Para chegar aos assassinos da Marielle, eu preciso quebrar as informações de uma antena de telefonia. Então, é um mandado de busca e apreensão coletivo. Todo mundo que orbitou naquela herbe, a polícia vai saber quando quebrar o sigilo. O pedido, o sigilo. A esquerda do Rio de Janeiro, quando começou a intervenção federal, negativo. Não pode ter mandado de busca e apreensão coletivo. Não pode. Ué, mas se eu não tiver, eu não vou combater o crime. Porque para que eu busque traficantes homiziados em favelas, as favelas, infelizmente, as casas não têm número. Você tem número dos apartamentos, da Zona Sul, da Tijuca, do Meia, do São Paulo. Mas na favela, infelizmente, é um amontoado de casas, né? E a polícia, para prender o bandido, precisa de um papel. Eu posso entrar na sua casa, estou autorizado, mas esse papel não dá o número da casa, porque não tem número. Então, o juiz faz um raio assim, junto com o promotor. Todas essas casas, num raio de 200 metros, podem ser revistadas. Vem a esquerda e os direitos humanos, as ONGs, negativo. Não pode. Tá bom, então não vamos prender ninguém. Sim. No entanto, morre a Marielle e ninguém dos direitos humanos do Rio de Janeiro, ninguém, eu tenho todo o carinho pela Marielle, conheci ela e gostava dela, uma pessoa maravilhosa. Ninguém disse, olha, mas estão quebrando o sigilo da coletividade para prender o assassino. Sabe por quê? Porque é necessário quebrar. Eventualmente, a investigação policial precisa atingir todo mundo para achar o bandido. Posso complementar? Eu gosto muito de um trocadilho. Que tem uma diferença entre direitos humanos e direito dos manos. Tem. Não é meu trocadilho, mas é um trocadilho que ficou muito popular. Só complementando a pergunta do Ulisses, que o Lacombe falou, quando alguém da imprensa fala em suspeito, está errado. O policial não prende suspeito. O policial faz uma prisão. Hoje, a legislação brasileira só permite que uma pessoa seja conduzida a uma delegacia
ou presa em flagrante ou com mandado de prisão. Então, se ela é presa em flagrante, ela é uma pessoa autuada em flagrante, ela é uma indiciada. Se ela eventualmente foi presa, tem mandado de prisão expedido, ela já tem uma pessoa denunciada pela justiça. E quando se usa o termo suspeito, dá uma impressão assim, a polícia prendeu esse cara, será que é ele? Entende uma coisa, a polícia hoje, quando levou para a delegacia, a polícia não pode mais levar hoje o que se fazia antigamente, que era o detido para averiguação. A condição coercitiva, Você né? tinha aqueles maloqueiros, ficava lá sem fazer nada, o cara usava droga, jogou. Não, vamos para a delegacia, você vai puxar o DVC, a capivara, para verificar se... Hoje não pode mais. Hoje a pessoa conduzida, ela é conduzida legalmente porque tem contra ela ou uma prisão em flagrante ou um mandado de prisão. Então se coloca, acaba se romantizando e muitas vezes o policial fica na pior. Porque um suspeito é suspeito. Será que ele fez mesmo? Mas aí acho que a Fabiana, que é advogada, pode até comentar. Mas, por exemplo, se eu escrever numa reportagem que o fulano ali que foi preso, ainda tem, que às vezes é preso, às vezes é detido, às vezes é conduzido. O menor é apreendido. Agora o menor é apreendido. O Se termo não tiver uma suspeito não sentença existe no transitada e Código julgada, Penal. eu não posso dizer que O ela termo é... suspeito é da imprensa. Para a polícia não mas tem os suspeito. advogados, eu já recebi muita notificação da justiça via advogados de bandidos, porque eu usei o termo foi empregado incorretamente. Não, se Então, usar um Se termo Rodrigo, até não é ele não só- ter uma sentença ali dizendo que ele está condenado por aquele crime, Nossa, imagina. Não se eu são só disser- as forças de segurança, né, Sim. Rodrigo? Então, que Imagina sofrem. só se tiver que esperar o trânsito julgado, Sim, sim. né? É a questão da impunidade. Juridicamente, a gente vive num limbo, né? Que também desprotege o cidadão. Por isso que eu falo, né? O cidadão de bem está à mercê. No Rio de Janeiro, Lordelo, eu tenho uma notícia que existem ONGs que não deixam criar uma vaga no sistema carcerário. Então, você aponta um problema real, né? Nós precisamos ter um sistema carcerário melhor, né? Com mais vagas, porque se prende muito, o crime cresce. Mas, desculpa, aí eu vou passar a palavra ao Rodrigo. A defesa do desencarceramento por conta de cadeias abarrotadas ou cadeias sem condições, ela não se sustenta de maneira alguma. Como o que funcionou no mundo é a prisão, tá? E até, trazendo mais uma informação para o Jorge, uma coisa muito legal do Rio de Janeiro. Nós tínhamos uma estátua do Carlos Drummond de Andrade, que era pichada uma vez por semana. Sim. Toda 6 em semana a Copacabana. Prefeitura do Rio tinha que limpar a estátua em Copacabana. A gente achava aquilo horrível. Até que um dia um delegado da Delegacia de Meio Ambiente acordou e falou, olha, eu acho que isso aí não é dano, não. Eu acho que isso é um crime ambiental. Aí a pena é mais alta. Conversou com o promotor, conversou com o juiz, e o casal que pichou a estátua, um casal de paulistas, foi preso, foi para Bangu, na grade, atrás ali, ó, ficou ali 90 dias preso, 120 dias preso. A Perfeito. estátua nunca mais foi pichada. Perfeita discussão. Nunca mais a estátua foi pichada. Punir funciona. Então, mas é a disparidade que nós temos de uma legislação que protege uma árvore ficar de pé, né? Estou colocando de uma forma assim, para os populares entenderem, né? Protege uma árvore ficar de pé e não vai dar o mesmo tipo de pena ou tratamento para alguém que é insubstituível, que é uma vida de uma pessoa. Sim. Então, né, quando eu já falei isso em programas até de rádio e fui taxada como extrema-direita, meu Deus do céu. Sim. Eu só disse o óbvio, que uma árvore você planta novamente, ela vai crescer. E a vida daquela pessoa, quando é atingida, vocês policiais, vocês sabem bastante disso, Sim. quando estão em campo. Não atinge só aquela vítima em si, né? Que nem nesse caso agora desse Lázaro. Quando estuprou, ele não está atingindo só a vítima do estupro, mas a família inteira. Uma cadeia de dor. Uma cadeia de Exatamente. dor. E é como também disse o Lordelo, né? Vai escalando essa violência. Quando a gente faz isso com uma árvore, necessariamente, um crime ambiental, que é inafiançável. Olha as disparidades da legislação brasileira. Então, uma das correções, né, que a gente tenta buscar são esses ajustes para a realidade do Brasil e também ajustar aqui a lei de execuções penais. Então, veja a lei quantas de- frentes estão, né, nessa luta contra a criminalidade. Porque a imprensa, de um modo geral, defende muito a inteligência, trabalho de inteligência. Mas, peraí, o trabalho ostensivo de policiamento, de investigação, ele começa na inteligência. Então, você não pode abrir mão de nada nessa... Lacombe, quando eu vejo um colega falando isso da mídia, é trabalho inteligente, mas tudo bem, eu tenho a informação. Eu tenho que ir lá prender o bandido. E o bandido está num bunker com 80 fuzis. Então vai ter um combate. É evidente que vai ter um combate.
Aí eu vejo agora amigos da esquerda lá no Rio, um deputado, a Pimentel, nós vamos chamar a ONU para investigar o que aconteceu no Jacarezinho. Olha, tomara que a ONU utilize o mesmo entendimento que ela tem em zona de guerra, porque o Rio de Janeiro é uma zona de guerra. Tá? A ONU, no Haiti, ela autorizava que qualquer militar brasileiro utilizasse uma lei de engajamento da ONU. Qualquer militar brasileiro poderia abater alvos a 100 jardas, 90 metros, desde que esses alvos estivessem armados, ameaçando uma equipe da ONU. Então, se a ONU utilizar essa mesma legislação do Rio de Janeiro, ok, a Polícia Civil do Rio de Janeiro trabalhou muito certinho. Tá? Então, é isso que as pessoas devem entender. O Rio de Janeiro é uma cidade em guerra, com áreas dominadas por facções armadas, né, que enfrentam e matam policiais. Tem mais facções do que partidos políticos. Mais facções que partidos políticos. Aliás, Esse alguns partidos políticos realidade. também são facções, tá? É bom deixar isso claro também. Tá? Você faz muitas críticas, né, à cobertura da mídia, principalmente no Rio de Janeiro, em relação à segurança pública, mas você trabalhou durante muito tempo numa grande emissora, fazendo comentários e participando, inclusive, das coberturas. Ulisses, isso foi muito criticado também por colegas, tá? Sim. Eu fiz uma cobertura, por exemplo, do helicóptero da Polícia Civil que sobrevoou uma favela, efetuou 200 disparos para matar um bandido. O bandido não morreu em função dos disparos e pelo menos 20 casas foram atingidas. E eu disse na televisão, olha, a obrigação da polícia é preservar a vida do morador. Não é matar o bandido a qualquer custo. A primeira informação que o policial tem é salvar vidas humanas, tá? Não é matar o bandido. Então, sempre que o policial erra, eu acho que ele tem que sofrer alguma crítica assim. Quando o policial, efetivamente, ele erra, tá? Até para ele se reorganizar, repensar a ação dele. Eu sou crítico ainda, Ulisses, a operações policiais não planejadas. Uma operação policial na Maré, já falei para o Lacombe isso, são 7 mil alunos sem aula. São 7 mil crianças que voltam para casa. Mamãe, não teve aula hoje não, porque teve operação da polícia. Aí a mãe liga para o trabalho e fala, não vou trabalhar. Aí começa o impacto na vida de todo mundo. Aí você vai ver o resultado da operação, Jorge. O resultado normal de uma operação é uma pistola apreendida, um marginal morto, 1 quilo de cocaína. Olha, não vale a pena. O Estado mobilizar um aparato gigantesco, acabar com a aula de milhares de crianças para pegar 1 quilo de maconha. Vamos bolar um jeito de pegar essa maconha de uma forma mais inteligente. Tá? Agora, quando a operação é planejada, como foi a do Jacarezinho, tá? Com 28 armas apreendidas, aí não. Aí eu acho que ela não pode ser proibida. Está combatendo o crime organizado, então tem que ser organizado. Agora, tem um detalhe, Lacombe. A gente, no meu programa aqui na Rede TV, na Operação de Risco, quando um ladrão é preso, um traficante é preso, é normal o policial perguntar, você tem passagem pela polícia? Lacombe, garotos de 20, 21, 22 anos. Ele começa a falar e ele não para de falar. Não, eu fui preso quando era menor 4 vezes, depois com 18 eu fui preso por assalto, saí, depois eu fui preso por tráfico e agora eu estou preso novamente com uma arma de fogo. Então, um garoto no Brasil hoje, com 22 anos, ele tem uma ficha criminal extensa, que é o chamado chover, você fica enxugando gelo. E o que me dói, e dói a todo policial, dói às vítimas e dói ao cidadão de bem, é que a legislação não é alterada. Então nós vivemos aí, os últimos 40 anos, nós permitimos, e a polícia tem trabalhado, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, as guardas municipais, Jorge, vamos aproveitar prendendo muito e saindo pouco. Vamos aproveitar para dizer que você está aqui, a doutora Fabiana também, é o Código Penal de 1940. Vamos deixar isso muito claro aqui. Ninguém muda, nós passamos por nós temos agora, governo. fizemos um programa outro dia, Opinião no Ar, sobre isso, o capitão Derrite é o presidente da Subcomissão Especial de Assuntos Penais, que se propõe a rever tudo isso. Então a gente tem uma esperança, mas eu entendo que o problema existe e é urgentíssimo. Mas você tem mais de 40 anos. Não, tem que mudar. As propostas são inúmeras. Se você pegar lá no Congresso Nacional e verificar a proposta, lá como você vai encontrar milhares de projetos. Mas a gente verifica que nada se concretiza. Não tem interesse. E o policial cansa, ele prende a pessoa uma vez, está preso. Aí, depois de 2 semanas, ele vê a pessoa novamente, fugiu. Prende a pessoa, não fugi não, está aqui, alvará de soltura. Já aconteceu com você, Rodrigo? Fabiana, aconteceu comigo na praia. O delegado Palumbo sempre conta essa história, vereador aqui em São Paulo. Ele prendeu a mesma pessoa, um receptador de peça roubada de carro, 7 vezes. Ele já chamava pelo nome. Bora, fulaninho. Lacombe, eu estou na praia, Ipanema, eu estou no posto 9 Ipanema com a minha família. Eu estou olhando para o lado, tem uma pessoa me olhando
e a pessoa fica me olhando, eu olho, eu falei, não é possível. Eu peguei meu telefone, liguei para o BOPE, eu falei assim, ó, amendoim está solto? Deixa a gente checar. Foi no computador, olha, amendoim está... Eu era do BOPE ainda. Amendoim está de rua. Eu prendi esse bandido 9 meses antes com um fuzil. Ele estava na praia do meu lado. Ele veio até falar comigo, sabe? Ele veio assim, capitão, tô de rua, eu tô de rua. Tô de rua. Mas assim, não prendo mais. Entrar na favela para pegar... Agora, o urgente para a gente hoje, Fabiana, quando eu converso com um senador, com um deputado, o que é urgente? Eu já nem vou naquela redução da maioridade penal. Urgente hoje, preso com um fuzil, 10 anos de cadeia. Pena mínima. Então, não progressão, é a volta da lei de execução penal nos moldes que tinha antigamente, em são as alterações que fizeram. Mas, Fabiana, eu preciso de algo mais contundente, porque o fuzil hoje está fazendo toda a diferença no novo cangaço. São centenas e centenas de cidades assaltadas à noite, cidades de 20, 30 mil habitantes, com 35 bandidos fazendo a cidade toda de refém. E o destacamento policial e a delegacia não conseguem enfrentar, porque são 2 policiais no plantão, 3 policiais com um fuzil. Chegam 35 bandidos com fuzil. Essa é a dinâmica, né, doutor? Na Bahia, Tocantins, Goiás, Mato Grosso. Santa Catarina. Esse a gente chama de novo cangaço. Sim. Aí, quando você prende o bandido do novo cangaço, normalmente eles têm mais de 30 anos de idade. Não tem menor executando o novo cangaço, porque precisa de frieza, tranquilidade. O menor atrapalha essa ação. Então, o novo cangaço hoje, eu preciso de uma ferramenta para prender esse bandido e ele não sair mais. E a gente não tem essa ferramenta ainda no Brasil. Então, o senador que está nos ouvindo, olha, legislação específica para aumentar a pena de quem está portando fuzil. O tiro de fuzil sempre mata o policial. Quando alguém atira com fuzil, o colete do policial, ele só segura o fuzil se tiver uma placa, mas é uma placa pequenininha. Então, quem atira contra um policial usando fuzil, sempre quer o resultado morte desse policial. Baseado nisso, é diferente você atirar no policial. Eu acho que quem atira com pistola tem que ser preso também. Muito mas penal. dá para entender. Mas atirou com fuzil, quis matar aquele policial, vai para cadeia e só vai sair daqui a 20 anos. Agora, Rodrigo, esse afrouxamento que a gente teve recentemente na lei brasileira, que permitiu que o brasileiro comprasse, acessasse mais armas, inclusive fuzis, você acha que isso não causa um derrame de armamentos Ulisses, na bandidagem? eu não tenho vergonha de mudar minha opinião, viu? Eu já fui desarmamentista. Eu era do BOPE e eu usava arma de fogo, reagia a alguns assaltos, inclusive, mas eu achava que quanto menos gente armada na rua, melhor para o meu trabalho. Mudei e vou dizer qual foi o marco. O meu marco foi a greve dos policiais no Espírito Santo. A minha sogra mora no Espírito Santo e ela ficou 11 dias sem sair de casa. O Estado incapaz de oferecer segurança ao cidadão. Saques pela cidade. Opa, se o Estado não pode me dar segurança, eu tenho direito a ter uma arma de fogo e ponto final. Os números que nós temos até agora, de Goiás, apresentados pelo secretário de Segurança Pública, demonstram queda e até fim da modalidade, assalto à fazenda, depois da compra dos fuzis. Os dados que a imprensa do Rio de Janeiro nos oferece, eu acho que foi a Sona Bride, fez uma matéria para o Fantástico, sobre o perigo dessas armas caírem na mão das milícias. Sim. O fuzil vendido pela Taurus até o momento, o T4 da Taurus, um fuzil 556, que é a cópia do AR-15, até o momento, nenhum foi apreendido na mão de traficantes do Rio de Janeiro. Então, uma ilusão que algum jornalista no Brasil, uma ilusão, se não uma covardia, ache que o fuzil comprado legalmente na Taurus, com uma série de documentos, sejam os fuzis utilizados pelo Comando Vermelho. Agora, eu quero trazer um dado para o Ulisses interessante. Imagina, Ulisses, o policial faz uma abordagem a um indivíduo suspeito e esse rapaz está portando uma arma ilegal de calibre permitido. Então, uma pessoa que está portando uma arma à noite, na madrugada, ou está perambulando numa moto suspeita, a tendência é que essa pessoa vai matar alguém ou ela vai assaltar alguém. Sim. Ok. Sabe qual é a pena hoje no Brasil? Não. Essa pessoa é autuada em flagrante e paga uma fiança que não chega a R$500. A questão das armas é então, uma questão de uma liberdade individual. A gente tem a nossa Constituição, ela garante o direito à legítima defesa. Como é que eu me defendo contra alguém com uma arma se eu não tenho o direito de ter uma arma? Não, e o bandido que tem uma arma ilegal, com calibre permitido, ele paga uma fiança. O Rodrigo disse, se uma pessoa que tinha um fuzil, ele encontra meses depois ou semanas depois na praia, imagina uma pessoa que está com 38, que está com uma 380, está indo matar alguém ou assaltar,
Ele não pode pagar fiança. Isso é inadmissível. Mas a lei brasileira hoje obriga o delegado a arbitrar a fiança e esse marginal que está com a arma ilegal é solto imediatamente. Nessa história do bandido na praia, o que eu acho mais incrível é ainda te cumprimentar, né? Sim, ele me cumprimentou porque foi uma coisa nem estar na interessante. praia. O bandido, a função dele, o traficante é vender cocaína. Sim. Ele não quer sair para matar policial a princípio. Então ele me viu, ele estava com a família dele. E no dia que ele foi preso, a esposa dele foi levar dinheiro para a nossa equipe, para tentar subornar a nossa equipe. Deu um pouquinho de dinheiro. Falei, minha filha, some com esse dinheiro daqui, que você vai precisar dele, que teu marido vai ficar em cana. Rodrigo, ele achou você isso falou... Mas é a certeza da impunidade também. Infelizmente, que ele vai na praia o nosso tempo acabou. Sim, então, para a gente encerrar rapidamente, o que você pode dizer para a gente, para que a gente tenha menos criminalidade no Brasil? E aí entra a questão das polícias, né? O policiamento ostensivo, investigativo, a inteligência, a questão judicial, a nossa legislação, a questão penitenciária. Como é que você pode resumir isso para a gente encerrar o programa? Olha, vamos lá. Então, é longo, viu? Então, não dá para apresentar 25 propostas, emendas e pedidos no Poder Legislativo hoje, no Senado e na Câmara dos Deputados. Vamos escolher alguma coisa específica, emergencial para o momento, que é a questão do fuzil, da questão do pânico, do terror, das noites vividas, oferecidas pelo Novo Cangaço, no interior do Brasil. Questão do fuzil, prioritariamente. Questão dos presídios, muito bem lembrada pelo Dr. Jorge aqui, muito bem lembrada. Questão da educação também, viu, Lacombe? Pô, mas você só pensa em repressão? Não. Eu penso em educação, sim, e a escola integral no Rio de Janeiro hoje era absolutamente necessário que aqueles garotos não estivessem perambulando pelas favelas. Você não sabe o que é chegar numa favela num dia de verão, férias escolares, vários garotos ali orbitando do lado dos traficantes. Aí você pergunta, vai para tua casa? Aí ele diz assim, olha, mas nem pica-pau passa na televisão, porque o desenho animado sumiu da televisão, né, Lacombe? Então não tinha nem opção de ficar em casa. Não tem anunciante. Então, nem isso. Olha como o legislador foi maluco. Crianças. Ele tirou o desenho animado e o menino não quer assistir culinária, então ele vai para a rua. Então, vamos transformar aí com educação, com polícia e com cadeia. Né? Tá. Rodrigo Pimentel, muitíssimo obrigado pela sua participação. Um prazer reencontrar você. Tudo de bom. Até uma próxima. Próximo filme, Intervenção, viu? Quando é que sai? No cinema. Agosto e setembro. Muito obrigado. Ulisses, obrigado. Fabiana, Lordelo, muitíssimo obrigado. Agora com Lacombe volta na semana que vem, quinta-feira, 11h30 da noite. Até lá.